Oiê, tudo bem? Olha meu óculos novo. Eu esqueci o meu em casa e comprei aqui numa loja que chama Dollar Tree. Eu paguei US$ 1,25. US$ 1,25? O que você comprou já com US$ 1,25? O dólar hoje deve estar uns, vamos pôr, chutar alto, 5,50. R$ 7 eu acho que eu paguei no óculos. Deve ser bom? Deve ser bom, porque aqui, se não for bom, eles processam. Estou com filtro porque eu me nego e me recuso a fazer um vídeo pra vocês sem filtro, tá bom? Vocês não merecem isso. Eu cheguei de voo ontem à noite, olha meu cabelo enroladinho, lindo, que eu dormi, não penteei, mas eu me recuso. Eu cheguei ontem à noite de voo, deixa eu ver se fica melhor aqui. Peraí. Melhorou? Que eu tô com a luz aqui. Eu cheguei de ontem à noite de voo e me pediram pra falar alguma coisa sobre o jejum. A gente fez aquele jejum, né, pras amigas, no dia que a gente fez a célula da amiga. Mas na verdade eu acho que muitas de vocês não entendem e não sabem sobre o jejum. Vou tentar um ângulo aqui que vocês conseguem me enxergar sem o brilho, tá bom? Então eu vou fazer um vídeo rapidinho, mais rápido do que eu falei até agora, sobre o jejum. É muito importante o jejum, é uma chave de bênção, Deus se agrada e faz bem para nós. Bom, então o que é o jejum? O jejum é a gente se abster do alimento. Existem vários tipos de jejum. Tem pessoas que fazem jejum de refeição e é o mais correto, tá? É o que realmente cumpre o target, o alvo. É você deixar de comer por horas. Então, por exemplo, faz um jejum ou do café da manhã, ou do almoço, ou da janta. Tem pessoas que já conseguem fazer 12 horas. Eu faço de 12 horas, mas já fiz de 24 horas. Muitas pessoas fazem de 24 horas. Claro, fique sem se alimentar, mas não fique sem beber água, porque nosso corpo precisa de água e se hidratar. Mas você também pode fazer, por exemplo, de um período, vamos dizer, eu vou fazer um jejum de 6 horas, sem comer e sem beber. Existem vários jejuns. E vários jejuns com alvos diferentes. Então, tem o jejum da guerra espiritual, tem o jejum da adoração, é o meu preferido. O meu jejum de louvor a Deus, de adoração a Deus, aquele louvor para agradar a Deus e entregar como uma oferta de gratidão ao Senhor. Esse para mim é o melhor jejum. Mas existe aquele para pedir alguma coisa, para conquistar algo, né, como uma resposta de Deus para nós, tá? Existem vários jejuns. Tem o jejum de arrependimento, o jejum de conquista, o jejum de libertação. Lembra? Tem uma passagem da Bíblia que fala que os discípulos foram tentar libertar o filho de um homem que ele se jogava no fogo e na água, no fogo e na água, e os apóstolos tentaram libertar ele e não conseguiram. Jesus fala que existem libertações que só conseguem ser feitas mediante jejum e oração. Então, existem vários tipos de jejum. Depois eu vou listar aqui para vocês algumas coisas. O jejum da consagração, de você se consagrar, de você se santificar, de você limpar. Então, por exemplo, diante de um culto, diante de por exemplo, das quartas de guerra lá que tá tendo na igreja, a gente fazer um jejum de consagração, de limpeza, assim, ó, para que Deus nos perdoe, sabe? Se consagrar, se limpar diante do Senhor, se santificar diante do Senhor. É um jejum muito poderoso. E o importante é, dentro desses horários que você está em jejum, em oferta a Deus, porque isso não é físico, isso é espiritual. Você se consagrar com oração, com louvor, com adoração. Você ter esse tempo. Claro que nós temos tanta coisa para fazer durante o dia, mas sempre que a gente puder, tá louvando a Deus, tá orando ao Senhor, estar consagrando nossa vida em adoração, lendo a Bíblia, lendo a palavra, é muito importante. Então, o jejum, ele está dizendo, né? Você, através do jejum, está dizendo que você está buscando ao Senhor alimentar o nosso espírito, o seu espírito, e enfraquecendo a sua carne. Por quê? A gente já falou, já explicou, que a carne e o espírito, eles brigam o tempo inteiro. Carne é aquilo que você deseja, né? Você deseja. Então, você quer alguma coisa, você deseja alguma coisa, aquilo que os seus olhos veem e desejam. Muitas coisas são coisas que nos trazem malignidade, nos trazem maldição. E o espírito
precisa estar mais forte do que a carne, para que a carne não prevaleça sobre o espírito. A gente tem que lembrar que o que vem da carne é aquilo que é afetado pelo mal, é aquilo onde o mal pode tocar, aquilo onde Satanás vem te tocar, vem te atentar, vem te provocar, vem te mostrar as coisas para você cair, né? Para você cair. O que é cair? Cair é errar, é pecar, é andar errado, é fazer as coisas com que te tragam maldição. E isso é aquilo que Satanás vem buscando todo dia que você faça. Então, você mantendo o seu espírito fortalecido, a sua carne vai diminuindo. Tem um louvor que fala que ele cresça e eu diminua. Então, quando a sua ligação com o Senhor está forte, a sua carne enfraquece. Aí o Senhor cresce e você diminui. As coisas de Deus fortalecem na sua vida e de Satanás enfraquecem. Entendeu? Existem alguns jejuns na Bíblia que são muito conhecidos. O jejum de Daniel, não sei se a gente já falou dele, mas quando Daniel foi aprisionado e foi levado à Babilônia, ele fez o jejum das delícias da Babilônia. A Babilônia era um país, né? Era um povo muito enriquecido. Então eles comiam bem, eles bebiam bem. E aí Deus permitiu que os babilônicos, né, Nabucodonosor, que era o rei, fosse lá e aprendesse o povo hebreu, que era o povo dele, o povo escolhido por ele, mas que andava em pecado, adorando outros deuses, né? Andando na podridão, aquilo que o Senhor abominava, eles faziam. Então, às vezes, Deus permite as coisas na nossa vida para a gente aprender, para a gente voltar para Ele, para a gente olhar para Ele, parar de olhar para as coisas que não prestam, para coisas que não nos edificam e a gente volte a olhar para Ele. Então, Daniel fez um jejum de não comer as delícias daquele lugar e só se alimentar de legumes e verduras. E assim ele fez. E não por isso ele ficou mais enfraquecido ou abatido, muito pelo contrário, né? Ele, Mesaque, Sadraque e Abednego, que viviam juntos, ficaram fortalecidos, e aquilo foi uma grande honra perante o Senhor e perante o olho dos babilônicos, que souberam que eles estavam em jejum, sem se alimentar de outras delícias a não ser legumes, verduras e água. É muito importante o jejum, nos edifica e nos fortalece. Tem o jejum da Rainha Esther. Nós acho que já falamos alguma coisa sobre a Rainha Esther. Vai começar a novela no canal, na Record, segunda-feira, quem puder assistir. Foi um jejum que salvou o povo judeu, o povo hebreu. A Rainha Esther pediu para toda a congregação jejuar a respeito da morte deles, porque eles seriam exterminados pelo rei através de um general que servia a Xerxes, que era o rei lá da Síria, onde ela estava, e eles iam exterminar os judeus. E Esther, sabendo disso, através do seu primo, pediu jejum, porque ela ia entrar na presença do rei. E aqueles que entrassem na presença do rei sem serem avisados, o rei não quisesse, era exterminado da face da terra. Então Esther pediu jejum à nação, e durante o jejum ela também jejuou, e ela se apresentou ao rei, e o rei foi agradável a ela, ouviu ela, e todo o cativeiro do povo judeu se reverteu. Tudo aquilo que foi planejado contra o povo judeu se verteu, né? se virou contra aquele que planejou. E é assim que Deus faz. Ele é o nosso general, aquele que vai diante da nossa frente. Mas, diante do jejum e da consagração daquele povo diante de Deus, foi a vitória. Aqui, ó, eu vou ler para vocês Esther 4,16. Diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas ela estava ali em fé e estava ali diante de uma palavra de Deus, né? Que pede o jejum. Ela se consagrou todo o povo judeu em jejum, em abstinência de alimento. Olha só, 3 dias e 3 noites. Nessa causa, eles jejuaram comida e bebida. Então, eles ficaram 3 dias sem comer e sem beber. Ai, Ana, dá. Gente, dá. É sofrido, complicado, difícil, mas dá, tá? Não morre por jejuar. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então, dá. E quando ele jejuou, ele era carne. Era carne.
Não vá fazer isso em nome de Jesus, tem que estar preparado. Jesus foi preparado por Deus. Ele sabia que ele ia passar por isso. Mas dá para jejuar, tá bom? Então, mas não faça isso. Primeiro passe ao médico, verifique seus exames, tudo direitinho antes de fazer a arte, em nome de Jesus, tá bom? Tem aqui, ó, se você ler Daniel, você vai ver que toda a história dele contada a partir do momento que eles foram presos lá na Babilônia, muitos foram escravizados, mas Daniel foi escolhido como um sábio, né, pelo rei, e ele ficou muito bem dentro do palácio, mas tudo tem a sua causa. Ele pôs assim, ó, se você ler Daniel 9:3, eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinzas. Então, você vê que Daniel se humilhou, jejuou, né? Pôs o seu rosto em terra, se humilhou diante do Senhor e o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou. Então, o jejum diante de Deus é algo extraordinário, é uma oferta, né? O Senhor recebe como uma oferta o jejum, ele é uma chave para muitas coisas, mas há a necessidade de saber jejuar para não jejuar em vão. Então, você jejuar como você faz lá o jejum intermitente, que muita gente que quer emagrecer faz, não vale, né? Você tem que se consagrar, você tem que começar o seu jejum orando, né? Se consagrando a Deus, dando para Deus o limiar do seu jejum, falando para ele por que você está jejuando, sem barganhar com Deus. Não pode haver barganha com Deus, porque você está jejuando, você quer receber. A gente tem que lembrar que Deus não faz nada pra gente porque a gente precisa, porque se fosse por isso, não iam ter pessoas passando necessidade, não iam ter pessoas doentes, né? Não haveria necessidade no mundo, tristeza, dor. Ele não faz nada pra gente porque a gente precisa, muito menos porque a gente merece. Ele faz porque ele é bom. Então, o nosso jejum ele tem que ser agradável a Deus. E aí, onde eu falei que Jesus foi pro deserto 40 dias e 40 noites em jejum, tá aqui, ó. Mateus 4, do 1 ao 2. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E aí, depois, o diabo vem enfrentar ele. Porque ele estava enfraquecido da carne. Mas o espírito dele estava fortalecido. E se você for ler depois disso, tá aqui, ó, Mateus 4, 1 e 2, se você for ler depois disso, você vai ver as respostas que Deus deu para o diabo cada vez que ele tentou comprar Jesus com alguma coisa. Ele falou, se você tem fome, você é tão poderoso, por que não faz essa pedra que se transforma em pão? E Jesus responde, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Leia lá, Mateus 4. Leia Mateus 4 e você vai ver o que o jejum faz. Também onde eu comentei que Jesus falou sobre quando os discípulos tentaram expulsar o demônio do jovem lá que o pai levou e eles não conseguiram, que Jesus falou que era só por jejum e oração, tá aqui, ó, Marcos 9, 28, 29, diz assim, depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, o jejum, ele expulsa demônios. O jejum, ele sara, ele cura, ele liberta, ele salva, mas ele é como louvor, como adoração para nós diante do Senhor. Então, a importância do jejum para as nossas vidas edifica-nos, mas adora ao Senhor, né? Louva ao Senhor. Mas lembre-se, nunca como uma barganha. Você nunca pode fazer um jejum pedindo algo em troca do Senhor. Apesar de ele libertar, ele salvar, ele sarar, ele curar, ele fazer tantas coisas maravilhosas, a gente não pode fazer isso com a intenção de pedir algo em troca do Senhor. O jejum é uma oferta a Deus. É um jeito de você colocar sua carne por terra e deixar o seu espírito se alinhar com Deus e falar com Deus através da sua adoração. É assim que nos tornamos sensíveis à voz de Deus, à presença de Deus, em buscar o espiritual. Então, para fazer um jejum, tem que ter um propósito, certo? Certo. Então, vamos dizer, eu quero fazer um jejum para agradecer a Deus por uma porta de emprego que eu estou precisando.
por uma libertação de alguém que eu estou precisando, pela conversão de alguém que eu amo, que eu desejo muito, para qualquer coisa que eu precise, uma cura, uma libertação, né? Eu vou colocar um tempo, vamos dizer, eu vou colocar o café da manhã, tá? Mas se você não toma café da manhã diariamente, não adianta você fazer o do café da manhã, porque a gente não engana Deus, né? Ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Você tem que fazer algo que custe para você, não que faça você sofrer. Deus não gosta do nosso sofrimento, tá? Deus não gosta do nosso sofrimento, então você não pode sofrer. Você tem que fazer aquilo como uma oferta. E a oferta, segundo a Bíblia, fala que alegra o teu coração. Então você tem que fazer com a consciência disso. Aí você vai determinar, vamos dizer que eu tomo café da manhã todos os dias e eu gosto do meu café da manhã, então eu vou me abster dele. Então eu vou começar o jejum, eu vou acordar e vou começar o meu jejum. Lembrando que eu dormi fazem 12 horas já, 10 horas, 8 horas. Então tem que ter ciência disso, para você não passar mal, para você não desmaiar, para você não cair, porque isso não vai agradar a Deus. Tem que ter consciência e fazer as coisas organizadas. Então, se você decidir fazer pelo café da manhã, se lembra da última vez que você se alimentou, tá bom? No começo é bem complicado. Conforme você vai jejuando e vai passando o tempo, você vai se orientando a respeito e vai sabendo qual é o melhor momento de você jejuar. Então, você não vai tomar o seu café da manhã e vai determinar um horário para você se alimentar. Então, eu vou me alimentar ao meio-dia. Então, pela manhã você vai ajoelhar, vai orar ao Senhor, colocando diante do Senhor a tua adoração, o teu louvor. Lembra, eu já expliquei sobre Mateus 6, que fala sobre a oração, como a gente deve orar. Então, adore ao Senhor, glorifique o nome dele e coloque diante dele o teu jejum. Senhor, eu vou jejuar, eu começo um jejum neste momento e eu consagro a ti o meu jejum, em louvor, em adoração ao teu nome, ao teu poder, à tua graça. Eu me entrego diante de ti para que minha carne diminua e o meu espírito cresça, para ele o teu espírito prevalecer sobre mim. Me enche com o teu espírito. Nutre-me, Senhor, com a tua palavra. Me enche com a tua presença, para que eu não sinta falta do alimento. Me ajude, me fortalece, para que eu permaneça todo esse período sem me alimentar. E eu consagro a ti a minha vida. Eu consagro a ti todos os meus desejos. Eu consagro a ti os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras, para que eu não peque contra ti. Recebe, Pai, o meu louvor, a minha adoração e o meu jejum diante de ti. Você vai se consagrar e consagrar todo aquele período de jejum ao Senhor. Então a gente tem que se esforçar para, sabe, né? Tudo aquilo que a gente não deve fazer, a gente tem que se esforçar. E nesse momento é um momento de santificação. Então, você vai se abster do alimento. Isso pode ser durante o café da manhã, ou o almoço, ou a janta, ou café da manhã e almoço, ou almoço e janta, ou 12 horas, ou 24 horas. Você vai progredindo conforme você vai se acostumando com o jejum. Durante o momento do jejum, você tem que sempre lembrar de orar, de agradecer ao Senhor, de louvar, se você puder louvar o Senhor, sempre estando em comunhão com Deus nesse momento. Porque não adianta você falar que está jejuando e viver a vida como se nada tivesse acontecendo. Deus não aceita. Vai ser como o jejum, a oferta de Caim, tá? Deus não vai aceitar. Você tem que tirar aquele momento de consagração ao Senhor. E é claro, lembre-se que nesse momento Satanás também sabe que você vai estar em jejum e ele vai te provocar, para te tirar do sério, para tirar você do centro da vontade de Deus, do centro da adoração de Deus. Então, você precisa estar conectada com o Espírito para você se sair bem nessa, tá bom? Então, consagrou, viveu aquele momento todo de adoração e louvor. No final do seu jejum, antes de se alimentar, você vai entregar o seu jejum ao Senhor, como estando finalizado aquelas horas sem se alimentar. Então, por exemplo, eu vou fazer um jejum até o meio-dia, tá? Sei lá, das 6 ao meio-dia. 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, isso é com você. É você e Deus. Então, eu vou me alimentar agora, acabou meu jejum. Eu vou tentar ir num lugar onde só fica só eu e Deus. Não adianta fazer isso no meio de uma multidão. E você vai entregar ao Senhor como uma oferta. Senhor, eu terminei o meu horário de... Conversa com Ele. Eu terminei as minhas horas de jejum, a qual eu disse para o Senhor, né, que eu ia fazer, e Ele está terminando. Então, recebe o meu jejum, a minha adoração, o meu louvor, a minha consagração, a minha santificação. Eu tenho certeza que o Espírito vai te ajudar nessa. Entrega para Ele. Fala, Senhor, está aqui o meu jejum.
o meu propósito é esse, eu falei com o Senhor que meu propósito é esse, então que o Senhor possa receber como uma oferta agradável a ti, como um incenso que queime e suba até as suas narinas e agrade e alegre o seu coração. Eu fiz isso com o meu coração alegre para te agradecer, para te louvar pela minha vida e que o Senhor possa me abençoar e me sustentar. Lembrando sempre daquela oração que a gente faz na célula para nos alimentarmos. Se tiver alguma coisa no meu alimento que faça mal, que o Senhor retire em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que quando eu te sigo, mesmo que eu comer algo que me faça mal, algo envenenado, não será mortal para mim. Recebe minha vida, meu louvor, minha adoração. Eu te amo em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que o jejum é espiritual, apesar de ser a sua carne que sofre, vamos pôr entre aspas, é o espírito, é a vida espiritual que está ativa. Então, Satanás deve estar muito bravo, porque você vai jejuar. Então, lembre-se que podem acontecer coisas que venham abalar sua fé, sua estrutura e aquele seu momento, principalmente no começo da nossa fé, no começo do nosso relacionamento com Jesus, que a gente não consegue identificar isso. Então, fica firme. Quando você jejuar, vai haver uma guerra espiritual, nas hostes espirituais. Acima dos céus, haverá uma guerra, uma luta. Então, fica firme. Isso vai te edificar, isso vai te glorificar e vai te trazer vitória. Vai te trazer vitória. Então, é muito importante o jejum. A guerra espiritual é guerreada por anjos, arcanjos, mas o teu espírito também briga. Ele vai com a espada. Então, por isso eu falo tanto que a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Ele precisa estar ativo com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, com a influência de Deus. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo, para que nesses momentos a gente possa estar com a nossa armadura lá de Efésios 6, que eu sempre falo. Leia Efésios 6, quando for começar o jejum, é muito importante. Efésios 6. E principalmente do versículo 11 para frente, tá? Até o 18. Do Efésios 6, do 11 ao 18, fala da armadura de Deus, que a gente tem que se revestir dela contra todo o ataque de Satanás. Então, leia, quando você começar o seu jejum, se você puder, abre lá no seu aplicativo, ou pega a sua Bíblia, Efésios 6, do 11 ao 18, e lê. É a armadura de Deus, que vai te proteger ainda mais. Tá bom? Então, essa é uma explicação básica a respeito do jejum. Ele te traz chave de vitórias, ele te traz consagração, santificação, ele agrada a Deus, ele faz bem para você. Você vai ver que quando você termina um jejum, é sobrenatural a sua alegria, o seu prazer de ter feito aquilo. Principalmente quando você recebe Deus nesse momento. Ele vem e ele te abraça. Ele te fala, filho, obrigado por este jejum, por essa consagração. É sempre um presente para Deus. A gente ofertar a Ele com o nosso coração alegre e contrito. Sem pedir nada em troca. É para adoração. Por mais que você tenha um propósito nesse jejum, você não está cobrando de Deus. Você está agradecendo e louvando a Ele a oportunidade que você tem de adorá-lo, de agradar, de estar na presença dEle. Porque lembra, buscai o Senhor, a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, não consegui fazer rapidinho. Eu não consigo fazer rapidinho assim, falar pouco. Mas vocês vão gostar. Se tiverem alguma dúvida, me chamem e eu respondo, vou procurar. Se eu não souber, eu vou procurar saber para sempre dar resposta, tá bom? Essa é a líder de vocês. Fala mais que o pobre na chuva. Vídeo rapidinho, não tem jeito. Amo vocês. Eu quero retificar aqui que eu acho que eu falei quando a rainha Esther foi a rainha, eu falei Síria, mas não é Síria, tá? É Pérsia. Ela foi rainha na Pérsia, ela reinou na Pérsia através do rei Xerxes da Pérsia, tá bom? Retificando aqui, não pode errar não nas coisas de Deus, tem que andar correto. Se não lembra, se errou, procura lá no Google, pai dos burros, que ele te fala. Então, se você jogar lá no Google jejum Bíblia, você vai ver que tem muitos e muitos versículos, muita palavra de Deus a respeito do jejum. Eles não explicam, mas eles te ilustram. Então, se você ler, você vai entender tudo isso aqui que eu tô falando e até mais, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
leia a palavra de Deus, procura lá no Google jejum Bíblia e você vai ler os versículos que estão lá dizendo sobre o jejum e a efetividade do jejum. Então isso não é de hoje, não é invenção humana, tá na Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te inspire a jejuar, que o Senhor te inspire a se santificar, que o Senhor te inspire a estar num relacionamento com Ele, que o Senhor te inspire a ter comprometimento e compromisso com Ele, porque pode ter certeza que através disso você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Senhor vai se agradar de você e o Senhor vai pôr os desejos do coração dele no teu coração, para que os desejos dele, os planos dele sejam os teus. E aí sim, tudo vai se concretizar. Tudo vai chegar ao ponto determinado, onde você vai receber e viver a sua vitória em o nome de Jesus. Eu te amo em Cristo e que Ele, a luz dele e o poder dele sejam sobre a sua vida. Amém.